Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Red Bull, porque assim, né, o desempenho de Yuki Tsunoda neste grande prêmio da Espanha foi um desastre, porque assim, não é o fato apenas de não ter pontuado, e no final o Verstappen meio que jogou o ótimo desempenho dele fora nas voltas finais, com um erro ali na disputa com o Leclerc, né, e obviamente a batida proposital no Russell. Mas o que eu quero falar mais aqui é sobre o fato de que em ritmo puro, nas 66 voltas da corrida, obviamente descontando aquelas que os carros vão para o box, o Tsunoda só foi mais rápido que o Verstappen em 5 voltas. E assim, 4 voltas eram aquelas que ele acabou de sair do box e com pneus novos andou um pouquinho mais rápido, de cara para o vento. E uma volta foi aquela da batida proposital do Verstappen em cima do Russell. Porque de resto, a média de tempo que o Verstappen andou mais rápido do que o Tsunoda, tirando essas voltas que ele foi mais rápido, é de 1,5 segundos. E assim, se você considera uma condição de mais igualdade na questão dos pneus, ele estava andando mais de 2 segundos mais rápido por volta. Teve um momento que o Tsunoda estava andando com macios novos e o Verstappen com médios usados, e o Verstappen ainda assim era mais rápido. E eu acho que isso é muito preocupante, porque ele não está nem um pouco com a mão do carro, e essa pista, teoricamente, aonde a distância poderia ser um pouco menor, né? Em que o piloto poderia ter um pouquinho mais de proximidade, porque conhece bem o traçado, tudo isso. Ela realmente não é fácil, ainda mais para essa característica que a Red Bull constrói ao estilo de pilotagem do Max Verstappen. Essas curvas de raio longo são bem complicadas, né? Porque o carro tende a sair mais de traseira, mas o cara perde confiança na entrada da curva. Tanto é que se a gente parar para pensar, o Pérez nunca teve uma classificação boa no GP da Espanha. O melhor foi em 2022, né, quando o carro ainda não era, era novo regulamento, né, ele classificou em quinta, e na corrida chegou a estar à frente do Verstappen, deu aquela polêmica danada, porque teve jogo de equipe, né, mas a questão é, em 2021, ele classificou, se não me engano, em nono lugar, recuperou para quinto na corrida, né, em 2023 foi 11º na classificação, recuperou para quarto na corrida. Em 2024 ele classificou em oitavo, ele recebeu 3 posições de punição por causa do que aconteceu no Canadá, né, que ele foi pro box com o carro lá com um dano na asa traseira. E aí o que acontece, né? Ele recuperou pro oitavo na corrida, né? E assim, esse é para mim a questão, entende? Se você olha a distância de tempo entre eles, ela é grande, mas o fato é que assim, não é tão grande quanto a do Tsunoda, principalmente em ritmo de corrida, né? Tipo, ano passado o Pérez ainda teve uma parada extra comparado ao Verstappen, porque a estratégia foi muito mal montada. E agora a gente vê o Tsunoda e eles tentaram de tudo, tentaram fazer trocas de pneu diferentes, tudo isso, e o cara não progredia. Assim, o carro da Red Bull é uma maravilha da engenharia? Não é, mas a questão é, o oitavo lugar deveria ser a posição dele, porque no final o ritmo de corrida da Red Bull não era fraco, né? Tipo, as pessoas falam, porque a Red Bull hoje, a diferença é que não é um carro vencedor. Olha, no ano passado a gente viu que boa parte da temporada não foi um carro vencedor. E a distância está grande demais, né? Eu acho assim que 1,4 por volta, que foi a média geral, gente, é uma distância que assim, numa pista que inclusive é feita em 1 minuto e 18, 1 minuto e 19 no ritmo de corrida, né? Ela é complicada, né? Tipo, não é, tipo, levar 1,4 em Spa já é ruim, mas é Spa, né? Uma pista de 7 quilômetros. Essa pista é uma das menores do calendário. Então, a questão que a gente coloca é, a Red Bull, ela defenestrou o Pérez lá e meio que assim, jogou a responsabilidade no segundo piloto. Eu me lembro até do Helmut Marko falando que o Pérez vai deixar os mecânicos mais tristes porque com a posição pior de construtores, e eles não vão receber um adicional de salário, esse tipo de coisa que ele falava. Agora, o segundo lugar nos construtores esse ano é completamente possível. A Ferrari não fez um bom carro e a gente tem a Mercedes com um carro sem ritmo de corrida algum. E a questão é, a Red Bull está em quarto no campeonato porque os segundos pilotos somados, né? O Lawson não fez ponto, mas o Tsunoda marcou 7 pontos com a Red Bull até agora. E a questão é, 7 pontos quando o Verstappen marcou mais de 140 é um negócio complicado também, né? E assim, a gente para pensar que ano passado, né, tipo, o Pérez nesse ponto da temporada estava com 109 pontos, entende? Olha que já está sendo muito criticado por isso, né? Já era um momento das performances ruins. Então, assim, a distância do segundo piloto com a troca piorou. É justo dizer isso. Isso porque existe
o componente básico nisso? Primeiro, o Pérez obviamente é melhor piloto que o Lawson e o Tsunoda. Quem falava o contrário, pelo amor de Deus, entende? Se você julgar só o período de Red Bull, você tem que julgar o período que eles andaram em equipes médias. E o Pérez foi muito melhor do que o Tsunoda, foi muito melhor do que o Lawson. O Lawson não fez nada de impressionante na Fórmula 1 para receber uma vaga na Red Bull. E o Tsunoda, assim, a verdade tipo, ele apanhou do Gasly de uma maneira que já para mim justificava assim, olha, se o Gasly não deu certo na Red Bull, porque o Tsunoda vai dar, né? O Tsunoda não é um piloto diferenciado, ele é um piloto ok, tem nível de Fórmula 1, pode ficar ali na Racing Bulls, na equipe de médio escalão, mas não é material de equipe grande, né? Tipo, isso não é o caso do Tsunoda. E pra mim, assim, o carro da Red Bull do jeito que ele é construído, eu só imagino dois pilotos no grid, né? Tipo, o Alonso talvez poderia entrar nisso, mas só dois no grid que eu imagino que conseguiriam guiar, que é o Russell e o Leclerc. De resto, eu acho que pelo estilo de pilotagem, todo mundo vai apanhar do carro, entende? Porque é aquele negócio, Gasly dá errado, Albon dá errado, Sérgio Pérez dá errado, né? Tsunoda dá errado, Leon Lawson dá errado. Quando todo segundo piloto dá errado, será que a culpa é deles ou é do carro? Será que todos eles são jumentos de roda, entende? Né? Meia rodas do caramba? Ou será que o carro, tipo assim, é feito só para um piloto? Porque no final é isso. Não tem como a gente ficar fechando, tapando o sol com o pneu e falar que, não, o carro da Red Bull, assim, eles não pilotam porque não são rápidos. Eu acho isso patético esse argumento, sabe por quê? A gente já fala aqui dos melhores pilotos de todos os tempos, entende? Existe, obviamente, a diferença do nível de pilotagem, tudo isso, mas esse coro em classificação que acontece aqui, tipo, nem o Senna, que é o melhor classificador da história, dava no Berger. Tipo, nem o Schumacher dava isso no Barrichello, entende? O Schumacher deu um coro de qualify, né, e tudo isso, enquanto os segundos pilotos eram quem? DJ Leto e os Verstappen, e ok, né, os pilotos muito fraquinhos, né, mas assim, contra o Barrichello, por exemplo, o Barrichello classificava uma coisa e outra na frente. Então assim, quando eu digo, melhor que o Verstappen seja, né, tipo, assim, é demais isso, entende? Eu entendo que, assim, eles conseguem dar ele um carro que o cara tá lá batalhando com a McLaren, não tá errado em construir um carro pro primeiro piloto, mas a verdade é que sabe o que está errado? É o fato de que eles fazem isso e o segundo piloto no final, ele virou uma vítima do carro. Assim, ir para a Red Bull hoje é melhor andar na Racing Bulls. Andar na Racing Bulls é ser promovido. Porque você tem um carro que você consegue guiar e controlar. Tanto é que o próprio Leon Lawson, óbvio que está levando um couro do Radiar, mas ele não está classificando mais em último. Vocês param para perceber isso, né? Ele já foi até para Q3 agora com o carro da Racing Bulls, né? Tipo, eu não acho ele um grande piloto, mas também não é o idiota que a Red Bull fez parecer que ele é. Então, assim, eu acho que a Red Bull ela vai ter que dar um jeito de fazer um carro com a janela de operação maior. Porque, assim, eles vão ficar defenestrando e matando carreira de segundo piloto desse jeito. E, assim, estão jogando construtores fora, e a verdade é que, assim, eles não estão abrindo espaço para feedbacks importantes. Então, no final, a Red Bull tá isso, né? E eu acho assim, o Yuki Tsunoda, ele é mais uma vítima da situação, mas há de se salientar aqui, né? O desempenho dele na Espanha foi ruim, ele não conseguiu extrair nada desse carro até agora, ele já bateu bastante na classificação, óbvio que é o desespero para andar melhor, não é diferente do que aconteceu, por exemplo, até com o Pérez ano passado na Hungria e até mesmo em Silverstone, mas a questão não acho que era só troca de piloto e resolveu. Tem muita gente que tá todo desse jeito, trocou piloto, mudou e resolveu. Vai dar próximo agora, porque o Pérez era ruim demais para Fórmula 1. Tipo, um cara conseguiu pódios com o Force India de Sauber, e não tem nível para Fórmula 1, mas, assim, agora o Lawson e o Tsunoda vão resolver a coisa. Era meio óbvio que isso não ia dar certo, mas, para mim, assim, a maior culpa disso tudo não é dos pilotos, é da Red Bull. A Red Bull faz um carro que, a meu ver, é só guiável para um piloto no grid. E aí fica difícil você querer que o segundo piloto se adapte a isso, né? Porque o que o Verstappen faz em estilo de pilotagem não é algo que os outros pilotos estão acostumados a fazer e, obviamente, você não pode exigir que os outros pilotos mudem totalmente sua característica de guiar e adotem a dele, porque não é assim que funciona, né? O próprio Schumacher falava assim que quando ele fazia a mentoria do Massa, eu não quero ensinar ele a pilotar porque eu sei que ele já sabe, entende? Eu só posso dar algumas dicas e tudo isso, entende? Então, o fato é que a Red Bull, assim, ela aposta num carro cada vez com a direção mais sensível, cada vez mais traseiro, e no final é aquele negócio. O Verstappen pode até colher os louros disso, porém a equipe só está andando com um carro, e o outro carro tem sido mais fonte de despesa e dor de cabeça do que propriamente algo útil. E aí no final também, o que isso acontece? Você só tem o feedback do Verstappen. Quando você tem o feedback de dois pilotos bons, você consegue melhorar a equipe. Porque a Force India fez carros competitivos com orçamentos tão baixos, que sempre contava com dois pilotos competentes, né? Foi lá na época do Sutil com o Di Resta, eram pilotos competentes.
na época até com Fisichella, a gente teve o Hülkenberg, o Sérgio Pérez fizeram uma dupla ótima, ou Ocon e Pérez, entende? Os caras sempre contavam com uma dupla boa, levando o carro até mais o limite, e assim, mesmo com um orçamento pequeno, eles tinham um bom feedback, boa leitura, e com isso o carro sempre melhorava com o passar da temporada. Foi assim em 2015, foi assim em 2016, foi assim em 2018. O carro às vezes começava mal, né? Não tinha lá um nascimento tão bom, porque não tinha mais testes. Eu imagino que essa Force India, se ela tivesse testes com os pilotos em pistas privadas, eu acho que em 2015, 16, 17, 18 eles podiam ter feito carros ainda melhores, porque todas as atualizações que eles faziam davam certo. Mas isso é por quê? 2 pilotos produzindo bom feedback, 2 pilotos levando o carro ao limite, mostrando onde o carro tem que melhorar, onde estão os problemas. Então, assim, a Red Bull complica o próprio desenvolvimento do carro desse jeito, porque é tudo numa fonte de informação só, a segunda fonte de informação nada. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.